Gente, antes da gente começar a falar, que a gente tem para falar, é, o, o link, o vídeo da aula de ontem já está no YouTube, tá? Já está liberado. Agora, eu acho que eu esqueci de botar na escola web. A única coisa que eu acho que eu esqueci de colocar foi isso. Mas já está direitinho. E aí, terminando aqui, eu já vou jogando os links. Eu só vou pedir o seguinte favor, tá? Não acredito que ninguém vá ver agora, né? Até porque depois da minha aula, vocês têm mais uma aula, algo assim, tá? Mas assim que terminar aqui, eu vou, se a gente tiver, né? Se a gente tiver que passar das 11h20, um pouquinho das 11h20, eu vou juntar os dois vídeos. Eu vou fazer uma edição rápida só para juntar os dois vídeos e vou jogar lá. Só que quando eu jogar já o link no Escola Web ou em mais algum lugar, né, no post lá do Escola Web, algo assim, pode ser que vocês, ao tentarem acessar o vídeo, vamos supor, meio-dia, vocês tentem acessar o vídeo ao meio-dia, vai parecer que o vídeo não vai estar disponível ainda, porque ele ainda provavelmente vai estar processando. Então, se em um primeiro momento vocês tentarem acessar o vídeo e não entrar, tentem acessar um pouco mais tarde, que provavelmente ele vai estar processando, e aí depois que ele terminar o processamento... Bom dia, Lucas. Bom dia, Gustavo. Depois que ele terminar o processamento, aí ele já vai estar disponível. Tá? Mas eu só estou avisando isso porque eu vou jogar o link no Escola Web antes mesmo dele já estar prontinho para assistir lá. Então, pode ser que alguém acesse de primeira e não consiga. Tá? Só deixar esse recado mesmo aqui, que já eu vou estar jogando, né, quando acabar a aula aqui, e aí vocês já vão poder acessar todo o material que precisarem para estudarem, para conferirem o que a gente estiver trabalhando aqui. Beleza? Dito isto, vamos começar a falar sobre o nosso conteúdo de hoje. Ontem a gente falou sobre o nosso roteiro de consulta de história, e aí hoje a gente vai estar falando aqui sobre o nosso roteiro de consulta de sociologia. E aí, diferente do que a gente falou ontem, em sociologia, eu não divido a matéria com ninguém, então serão 10 questões. E aí, a gente conseguiu trabalhar em sociologia do módulo 8 ao módulo 15, então eu acredito que a gente também, não lembro aqui certinho, né? Aqui eu botei errado. Então, a gente vai trabalhar na nossa avaliação do módulo 8 ao módulo 15, tá? Então, a gente vai ver uma questão, pelo menos, para cada um desses módulos e, não sei se 2 ou 3 módulos, tem 2 questões, tá? Mas, assim, tá tranquilo também, o que a gente falar aqui não vai ter erro, tá? Vocês podem olhar depois, quando vocês estiverem fazendo a avaliação, baseado nisso aqui que a gente está falando aqui, que vai dar super tranquilo mesmo. E a gente vai tentar destrinchar um pouquinho o que a gente pode cobrar nessa... que a gente vai cobrar nessa avaliação. Então, vamos lá. O primeiro tema que eu coloquei ali é Estado e monopólio legítimo da força. O que vocês vão ter que compreender? Primeiro, as motivações do surgimento do Estado e o porquê do uso legítimo da força ser do Estado efetivamente. E aí, vamos lá. Primeiro, o Estado ele vai surgir, a ideia do Estado, como a gente conhece, ele vai surgir lá no início da Idade Moderna. Então, antes da Idade Moderna, existia uma desconcentração de poder. Então, o poder ele não era concentrado. Tá? Cada feudo tinha sua lei, sua moeda, seu exército, por aí vai. Quando a gente entra na Idade Moderna, a gente vai começar a notar que vai ocorrer um processo de centralização do poder nas mãos da figura de um monarca. Esse monarca ele vai se constituir como um monarca absolutista. Né? A gente vai observar aqui, com o desenrolar, com o desenvolver da história,
vai surgir dentro da Europa a ideia de um absolutismo monárquico. E aí, esse monarca ele vai ter o poder concentrado em suas mãos, justamente com o intuito, justamente com o objetivo de organizar a administração pública. Ou seja, ele vai administrar a sociedade como um todo. Ele vai organizar a vida pública. E por que ele vai fazer isso? Porque existia uma noção, existia uma interpretação dentro da sociedade de que tudo era feito de forma desorganizada. E isso poderia abrir espaço, isso poderia abrir margem para um caos social. Não à toa que quando surge a ideia ou a figura do Estado nacional moderno, o teórico utilizado para legitimar, o teórico utilizado para dar as bases de pensamento desse Estado nacional moderno é nada mais, nada menos que a figura do Thomas Hobbes, que a gente falou aqui na aula do módulo capítulo 13. Então, no capítulo 13, a gente falou do Thomas Hobbes. E aí, como eu estou falando de Estado nacional moderno, da figura do Estado moderno como um todo, eu vou falar aqui rapidamente do Hobbes. Tá? Então, a gente já está falando do primeiro módulo aqui, que é o 8, e aí a gente vai falar ao mesmo tempo do módulo 13, do capítulo 13 também, porque eles estão associados. Então, vamos lá. No Estado moderno surge, na Idade Moderna, surge o Estado moderno, o Estado Nacional moderno, que é a base do que a gente entende hoje, porque existia uma situação, uma realidade de uma não concentração de poderes, que era uma característica da Idade Média. Então, a gente vai notar que, quando vem a Idade Moderna, começa a ocorrer um processo de concentração, de centralização do poder. E aí, essa centralização tem como grande mote, tem como grande intuito a facilitação ou uma melhor administração pública, uma melhor administração da sociedade. E aí, a base de pensamento, uma das bases de pensamento dessa centralização do poder é nada mais, nada menos que Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que ele é conhecido como um dos teóricos do contrato social. Por exemplo, esse ano temos eleições, né? Seria em outubro, que eu acho que seria em outubro, e foi transferida agora para novembro, por conta da situação de pandemia. O período de eleições é um período no qual nós fazemos um contrato social com os políticos, com os governantes. A gente vai lá, vota em um cara, esse cara ele vai ser eleito prefeito da nossa cidade, que é a eleição para prefeito esse ano, e aí, quando a gente está votando, a gente escolhe aquele cara ali, a gente organizou um contrato social. Esse contrato social, hoje, é feito através do voto. Nem sempre é feito dessa forma. Depende da época, depende da sociedade, depende da estrutura política. Numa monarquia absolutista, numa monarquia hereditária, o poder ele é passado de pai para filho. Ele é passado de forma hereditária, diferente da sociedade na qual a gente vive aqui. E aí existe um contrato social. Só que esse contrato social é muito mais ligado a essa ideia, a essa mentalidade, a esse pensamento construído, constituído através da figura do Hobbes. Porque dentro do pensamento dele, ele falava o seguinte, que a sociedade, que o ser humano, ele tinha algo que a gente coloca como o estado de natureza. Para o Hobbes, o estado de natureza do homem, o estado de natureza da humanidade, era um estado muito semelhante ao de selvagens.
Então, quando não há uma estrutura política, quando não há uma estrutura organizativa constituída pelos homens, a tendência é que os homens vivam numa situação de guerra entre todos. Ou seja, os homens vão viver constantemente em guerra. É isso que o Hobbes defende. E aí eu lembro, porque eu sempre dou o exemplo da caneta, né, que eu lembro que eu falei com vocês justamente disso, que todos teriam direito de ter a mesma caneta no momento que eles achassem interessante. Então a gente começa a discutir justamente essas ideias. E aí Hobbes fala o seguinte, ó, beleza, o homem ele vive no estado de natureza. Esse estado de natureza é violento, é um estado de natureza que é egoísta. Se é um estado de natureza que é egoísta, precisamos arranjar uma forma de evitar que a sociedade permaneça numa situação constante de guerra, que a sociedade permaneça numa situação constante de caos. Como que a gente vai resolver isso? E aí vem a figura do Leviatã, que é a base, que é o pensamento do Hobbes. E aí, o que seria Leviatã? O Leviatã seria o governante, seria o chefe daquele Estado nacional. Ele faria um contrato social com o povo, o governante e a sociedade fariam um contrato social no qual esse governante ele iria administrar a vida da sociedade, iria limitar a liberdade da sociedade. Como que ele iria limitar essa liberdade da sociedade? Através de regras, através de leis, para facilitar o convívio social. Porém, essa limitação da liberdade traria uma situação de paz. Então, quando a gente observa que surgem os estados nacionais modernos, eles surgem dessa forma. Você limitaria a liberdade dos indivíduos, mas você geraria uma situação de paz. O único que teria direito de ter o uso da força como legal seria o Estado. Então, com o Estado, como a gente conhece, o único que tem um monopólio legítimo da força é o Estado. E para que ele tem esse monopólio legítimo da força? Justamente para dar uma resposta a quem tenta desrespeitar as leis criadas pelo convívio social. Então, se alguém tenta fazer tem algum ato de violência, o Estado ele pode usar a força para controlar essa situação de violência. Só que é um controle que é limitado, que tem que respeitar as leis. Então, a ideia que eu coloco aqui, nesse primeiro ponto, é justamente isso. Compreender as motivações. Como que se deu a construção do Estado. E aí, quando vocês forem ver isso, vocês automaticamente vão ter que pensar essa ideia aqui do Estado para o Hobbes, do contrato social para o Hobbes. E aí, esse contrato social para o Hobbes, essa ideia que o Hobbes tenta colocar, que é justamente aqui na formação do Estado, vai ser um Estado que vai ser muito mais voltado para um absolutismo monárquico do que para uma situação de uma república, para uma situação de democracia. Então, quando o Estado surge nesse momento, muito pautado, muito baseado na ideia do Hobbes, vai ser um Estado mais voltado para uma situação de uma monarquia absolutista. E aí, gente, deu para entender esses dois aspectos do que a gente falou aqui? Tranquilo? Né? A gente conseguiu unir esse aspecto aqui do Estado e o monopólio legítimo da força e com Hobbes tranquilamente. Então, tudo aquilo que a gente vai falar sobre esses dois pontos está justamente aqui. Tá? Não tem erro, podem ficar tranquilos. Tá?
Vocês vão ter que pensar nisso. Mistério algum, tá? Então, fechamos agora aqui a ideia do Estado do monopólio legítimo da força e o contrato social para hobbies, tá? Então, esses 2 pontos estão bem tranquilinhos, não tem mistério algum. Vamos aqui partir para o segundo ponto. Terceiro ponto, no caso, né? Violência e segurança pública. Compreender o conceito de violência e o conceito de segurança pública. Identificar as características e diferenças das estratégias de combate à violência. Quais são essas 2 estratégias? A de curto prazo e a de longo prazo. Acredito que vocês não devam lembrar isso, tá? Hoje, acredito, né, que neste momento vocês não devam lembrar. Então, para a nossa avaliação, eu quero que vocês foquem mais nessas características e estratégias de combate à violência do que compreender o conceito de violência e segurança pública. Ah, mas para eu entender a estratégia, eu preciso entender o que é violência. Sim, exatamente. Mas o foco de vocês tem que ser mais voltado para tentar entender as diferenças nessas estratégias de combate. E aí, o que a gente tem que pensar? A estratégia de combate à violência a curto prazo, e aí eu lembro que eu falei muito isso com vocês, é aquela estratégia que entende que tem que ter tolerância zero à violência. Como assim? A violência não é aceitável de forma alguma. Então tem que prender em grande quantidade, tem que ter muitos presídios em grande quantidade. Então eles tentam resolver o problema da violência sem tentar compreender quais são as causas daquele tipo de violência, da existência da violência. Eles têm que compreender justamente isso. Eles não tentam compreender. Então, a solução para eles é tolerância zero. Olha só, estou repetindo isso aqui direto, que é um ponto extremamente importante. Tolerância zero à violência. Então, eles adotam práticas de prisão em massa, encarceramento em massa. Então, a ideia da tolerância zero é essa. Essa estratégia, a curto prazo, dá resultado. Você consegue ter números bons. Só que os estudos mostram que essa estratégia ela não mantém bons números em um espaço de tempo muito grande. Por quê? Eles não tentam entender, essa estratégia não tenta entender a causa da violência. Então, você vai prendendo, sendo que o número de prisões aumenta. Só que mais à frente você vai ver que a violência ela vai se manter. Diferente do combate à violência a longo prazo, que teria a ideia de compreender a situação de violência. Essa estratégia ela consegue entender que a violência ela faz parte da natureza humana. Então, a gente não vai conseguir acabar com a violência em si. É algo que a gente não vai conseguir exterminar. O que essa estratégia tenta é reduzir os números da violência e reduzir, acima de tudo, a letalidade dessa violência, as consequências mais negativas da violência como um todo. Então, ele tem uma tolerância à violência para compreender como ela funciona e, a partir dessa compreensão, criar métodos para reduzir, criar métodos para evitar a violência. Então, dentro desse aspecto, dentro desse capítulo, pensar justamente essa ideia. É o que o Daniel colocou aí no chat, de a curto prazo. Seria a própria violência? Eu não vou levar como a própria violência, não seria isso. Mas adotar métodos, adotar uma maneira de tentar reduzir a curto prazo o encarceramento em massa. Não necessariamente só a própria violência. Né? E a longo prazo seria, sim, a educação. É justamente essa ideia. Então, compreender, principalmente,
a diferença entre essas estratégias de combate à violência, longo prazo e curto prazo. Beleza? Então, fechamos aqui o nosso terceiro conceito. Gente, sinaliza aí para mim, por favor, até aqui. Tranquilo? Alguma dúvida? Né? Algum questionamento? Não? Podemos passar tranquilamente. Sinaliza aí para mim, por favor. Ah. Beleza, então vamos lá. É o seguinte. Então, viemos aqui violência e segurança pública, falamos de Estado, monopólio legítimo da força. Vamos aqui para política e o conceito de poder. Então, vamos lá. Compreender o conceito de política, faltou um D ali, e a sua importância para a construção da vida em sociedade. Deixa eu ver aqui rapidinho na avaliação como que eu estou cobrando isso aqui, porque eu não lembro. São muitas questões. Tá. Beleza, vê aqui. Então, tranquilo. Vamos lá. Quando a gente fala em política, né, eu lembro que a gente trabalhou isso na nossa aula, a gente relaciona a política, se eu não me engano, eu falei que a gente pode, que o conceito de política, hoje em dia, ela tem 3 utilizações, né? Se eu não me engano, eu falei isso com vocês, que aí a política como forma de administrar a vida em sociedade como um todo, existe a ideia de política como um projeto, como um plano de uma empresa, como um plano de uma instituição, e existe o conceito de política relacionado à ideia de benefício próprio, de atender a interesses pessoais. E aí, quando a gente coloca essa ideia de atender a interesses pessoais, a gente geralmente relaciona a ideia de politicagem. Por isso, hoje, muita gente está cada vez mais descrente com a ideia de política. Muitas pessoas falam, nossa, para que eu vou votar? Para que se nada muda, se as pessoas só pensam nelas mesmas, tal, se os caras só roubam, essas coisas como um todo. Então, por conta do alto número de corrupção que existe na sociedade hoje, a gente vai notar que a ideia de política para a maior parte da sociedade está ligado a esse último conceito que eu falei, a ideia de politicagem. Quando, na realidade, a ideia de política está muito relacionada à participação popular, está muito relacionada à administração da vida em sociedade. Então, a gente tem que entender os conceitos, a ideia de política, o conceito de política em si, e compreender a sua importância para a construção da vida em sociedade. Porque a política, ela tem como função os interesses particulares? Não. Tem como função, tem como objetivo atender a interesses privados? Não. Então, a política como um todo, ela sempre tem como objetivo, ela sempre tem como função a construção da vida em sociedade. Então, ela sempre tem como objetivo final a interesses coletivos e não interesses privados. Quando a gente vai observar que alguém faz política pensando ou objetivando interesses privados, interesses particulares, esse cara não está fazendo política. Ele está fazendo aquilo que a gente fala de politicagem. E aí, dentro da política, como a gente vai ver, existe a ideia de democracia. A ideia de democracia, ela está ligada ao pensamento de uma participação popular, ou seja, a vontade do povo. Então, toda vez que a gente fala de política moderna,
política como a gente está relacionado hoje, a gente tem que ligar que a política ela tem como objetivo a construção da vida em sociedade, pensar essa construção da vida em sociedade sempre voltado para o interesse coletivo, então você pode pensar na vida, na construção da vida em sociedade. Porém, você é capaz de pensar numa vida em sociedade pensando sempre em interesses privados. É possível. Porém, para pensar em política, você tem que pensar nos interesses coletivos. E, quando a gente fala em política, tem que ter a participação da sociedade como um todo. Mas aí, é a participação da sociedade não só votando. Votar não é só isso. Mas participar como um todo. Inclusive respeitar, propor leis, essas coisas como um todo. É algo mais ou menos que não sei se vocês estão assistindo, né? Vocês estão acompanhando essa situação que está existindo. No domingo, estava passando uma reportagem no Fantástico de pessoas que não querem usar a máscara em ambientes públicos. E aí muitas pessoas estão questionando que tem multa, né, para quem não usar em alguns municípios, em alguns estados tem multa para quem não usar. E muitas pessoas estão questionando que o uso obrigatório da máscara ela fere um direito individual, né? Que o indivíduo ele não tem obrigatoriedade, ele não pode ter a sua liberdade, né, limitada, não pode acabar com a liberdade dele de escolher usar ou não a máscara. E aí os indivíduos que estão questionando isso, alguns entram inclusive na justiça, eles falam, mas a minha liberdade está garantida pela Constituição. E aí a gente tem que falar para os indivíduos que, beleza, a sua liberdade está garantida na Constituição. Porém, quando a gente fala de liberdade, essas questões como um todo, a sua liberdade ela é limitada até o momento onde ela atinge a liberdade do outro indivíduo. E aí está rolando uma série de questionamentos a isso, respostas a esses questionamentos, que é o seguinte, beleza, você tem liberdade, a justiça está falando isso, você tem liberdade, mas ao passo que essa sua liberdade ela pode ferir a liberdade, o direito à vida de um outro indivíduo, você não pode utilizar desse recurso. Então, quando se tem a obrigatoriedade do uso da máscara, os caras estão colocando o seguinte, o uso da máscara é para um bem coletivo. Você não pode pensar apenas nos seus interesses privados quando a coletividade ela estiver em risco por conta dos seus interesses privados. Então, é isso que está se colocando hoje e que tem tudo a ver com essa ideia de política que a gente tem aqui. Então, deu para entender essa ideia de política, a importância da construção da política e vida da sociedade? É basicamente essa ideia. Não tem muito mistério, bem tranquilinho também, tá? Então, fechamos essa daqui. Agora, vamos aqui para a pobreza, concentração de renda e desigualdade social. Compreender os conceitos de pobreza e desigualdade social. Identificar como esses conceitos se manifestam na prática. Então, primeira coisa que a gente tem que entender. E aí, gente, isso aqui, eu lembro que eu comentei com vocês que esse módulo da apostila, eu não entendi muito, mas beleza, o Eleva, ele basicamente repetiu. Tem algo muito próximo, não lembro agora qual é o módulo, acho que é no módulo 6 ou no módulo 5, da própria apostila de Sociologia, que trabalha com temáticas semelhantes. Então, basicamente a gente vê a mesma coisa que a gente pensou para a primeira avaliação. Primeiro, entender que a pobreza ela está relacionada à falta de recursos. Só que esses recursos, eles necessariamente não são recursos econômicos. Porém, geralmente, quando a gente fala em pobreza, a gente associa a recursos econômicos. Então, a gente fala pobreza, relacionada a isso. Mas a pobreza ela pode ser uma pobreza de capital cultural, pode ser uma pobreza de vários quesitos. Então, por exemplo, o cara que ele não tem acesso à cultura, ele é pobre, é um cara pobre, mas no sentido da pobreza cultural. O grande ponto é que
Por que quando a gente fala em pobreza, a gente geralmente está relacionando a pobreza no aspecto econômico, no aspecto financeiro? Porque a pobreza no aspecto econômico leva aos outros tipos de pobreza. O cara que não tem muitos recursos financeiros, ele não consegue ter acesso à cultura, ele não consegue ter acesso a diversos recursos, aos outros capitais, como a gente pode chamar. Então, é um efeito dominó. Se o cara não tem muitos recursos financeiros, ele não consegue ter acesso a outras questões como um todo. Só que, beleza, dentro de sociedades, existe uma ideia muito forte, que é a ideia da desigualdade social. Então, a ideia da desigualdade social, ela é intensificada em locais, em localidades onde existe um nível de pobreza muito grande. Eu lembro que eu cheguei a comentar com vocês, cheguei a comentar, se não me engano, meio, acho aí, da questão de 10 pessoas, tem uma lista de 10 pessoas que basicamente elas têm 80% a 90% de toda a riqueza global. Então, uma lista de 10 pessoas tem basicamente toda a riqueza do mundo. E aí entra figuras como, por exemplo, o Jeff Bezos, né, que é o homem mais rico do mundo, que ele é o dono da Amazon, Bill Gates, Carlos Slim, uma série de nomes. Uma série de nomes não, 10 nomes. Né? Ou seja, 10 pessoas têm basicamente toda a riqueza do mundo. Então, o que a gente vai observar? Que globalmente existe uma desigualdade social muito forte. Existe uma desigualdade muito grande entre países e dentro desses países existe uma desigualdade muito grande também entre as classes sociais. Então, por exemplo, quando a gente vê o caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, essas manifestações que a gente está vendo lá, que são manifestações gigantescas, não estão acontecendo apenas por conta da morte do George Floyd. A morte do George Floyd foi só o estopim. Mas está acontecendo porque eu estava lendo isso de uma historiadora lá dos Estados Unidos, da Universidade de Michigan, que ela fala o seguinte, essas manifestações estão acontecendo porque há uma percepção de que a desigualdade social dentro dos Estados Unidos é muito grande. De que nesse período de pandemia, quem está mais morrendo são os negros, é o que ela fala. Por isso que a população está se revoltando. Porque quem mais está morrendo, os números lá estão mostrando, de que quem está mais morrendo por causa da Covid-19 lá, são os negros. De que quem está mais perdendo emprego são os negros. Então está ocorrendo essa percepção. Porque nos Estados Unidos, é diferente daqui, lá não tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, os hospitais lá eles são privados. Então, quando você quer ter acesso a um serviço hospitalar, a um serviço médico, você precisa pagar. Né? Tanto que eu cheguei a comentar com vocês, se não me engano, de um caso de um homem que teve a Covid, e aí ele morreu, e mesmo assim a família recebeu a conta do hospital para pagar, cerca de $50 mil. Ou, se acontecesse um caso, igual aconteceu aqui no Brasil, daquele indivíduo, né, em Brasília, ser picado por uma cobra naja, né, que ele foi picado por uma cobra naja, se ele fosse para um hospital nos Estados Unidos, ele gastaria na faixa de $40 mil. Aqui o cara recebeu o soro antiofídico de graça. Né? Ele optou por ir por um hospital particular, ele optou por isso, porque ele tinha um plano de saúde, mas o soro que salvou a vida dele foi um soro de graça. Né? Foi do Instituto Butantan. E era o único soro que tinha no Brasil, porque não existe cobranagem no Brasil. Então não tem por que ter necessidade de soro antiofídico da cobranagem. E esse soro era para pesquisa. Então, assim, ele recebeu tratamento de graça. Nos Estados Unidos isso não aconteceria, porque os hospitais lá são particulares, né? São privados. Então, começa a rolar justamente essa percepção nos Estados Unidos, de que a pobreza e a desigualdade social são muito grandes.
E aí rolou essas manifestações lá por George Floyd, porque foi o estopim. Não só foi o motivo, ele foi o estopim para levar a essas manifestações. E aí, isso tudo que está acontecendo tem alguma coisa a ver com a China, em questão de economia? Como assim, Arthur, alguma coisa com a China em questão de economia? Se quiser ligar o áudio, pode ligar. Não tem problema nenhum, não. Mas eu não entendi muito a pergunta. E aí, enquanto você digita aí, ou você vai falar, eu vou continuar aqui, tá? Então, em relação a isso, é basicamente essa ideia, tá? Em relação à pobreza, concentração de renda e desigualdade social. Então, é entender justamente isso. Como essa ideia de pobreza e desigualdade social, ele vai se manifestar na prática, tá? Então, primeiro ponto é esse. Não tem muito mistério, beleza? Fechamos aqui mais uma partezinha. Agora, a gente vai aqui para a ideia do idealismo e do realismo político. E aí, identificar e compreender as principais características e diferenças acerca das visões idealistas e realistas da política. Então, a gente vai falar do Moros e do Maquiavel. E aí, gente, olha só, faltam 2 minutinhos e 40 segundos para a sala fechar. Eu vou fazer aquele mesmo esquema de fechar a sala e abrir para a gente não ser interrompido no meio. Porém, eu só preciso saber se o Arthur ele está escrevendo alguma coisa no chat, né? Se ele vai querer esclarecer melhor a pergunta para eu tirar a dúvida dele. Vai escrever depois? Beleza, então, Arthur. Senão, se eu fechasse aqui, e você estivesse escrevendo, ia te prejudicar aqui na tua escrita, tá? Então, vou fechar aqui. Vocês abram a sala aí, peçam de novo para serem aceitos na sala, que eu vou abrir no mesmo instante, tudo bem? Então, é isso. Então, vamos lá. Por enquanto não está entrando ninguém, vamos seguir aqui, então. Então, agora aqui, a gente vai ver sobre o idealismo e o realismo político, Moros e Maquiavel. Então, eu lembro que nessa aula, a gente colocou as diferenças entre esses dois pensamentos. Então, a gente pode ver a política através de uma visão idealista e a gente pode ver a política através de uma visão realista. Então, por exemplo, o Thomas More, ele é um pensador político da visão idealista. Tanto que eu lembro que eu falei com vocês que o livro dele, que a principal obra dele é a Utopia. Como assim era a Utopia? Dentro da obra dele, ele faz uma análise da realidade política, então ele vê como a política era configurada, e aí ele vai ver como a solução uma ideia, um ideal de sociedade. Então ele tenta construir uma sociedade idealizada. Então ele acha que a política não é feita, não é construída da mesma forma, né? Não é construída da maneira perfeita que ele acha excelente, que ele acha que é uma sociedade desigual, essas questões como um todo, e aí ele busca construir uma visão de sociedade ideal. Então ele não enxerga que não é possível ter uma sociedade perfeita. Ele busca uma sociedade ideal, mas ele não se preocupa em pensar, será que aquilo ali é possível ou não? Ou será que eu estou viajando aqui? Não à toa, a ideia dele é uma espécie de uma utopia mesmo, ou seja, um sonho, uma ideia que dificilmente vai se concretizar, porque ela é muito fora da realidade. Então, a base idealista está muito ligada a essas questões como um todo. Tá? Então, é justamente esse aspecto. Então, o idealismo político é uma visão da política que não se preocupa em analisar a realidade como toda ao propor uma solução ideal,
ao propor uma solução para resolver a política. Enquanto a isso, a gente vê que, contrário ao idealismo, existe o realismo, a ideia de uma visão realista da política, que é principalmente caracterizada através do pensamento do Maquiavel. O Maquiavel, ele vai fazer uma análise da política, e aí a principal obra do Maquiavel vai ser o quê? O Príncipe, no qual a ideia, a intenção do Príncipe, do livro Príncipe, é criar um guia do absolutismo, é criar um guia para pautar, para basear a prática política do governante, de um governante qualquer. Né? Na época, por exemplo, era o rei, era o monarca. Porém, o governante atual, ele não precisa ler o Príncipe, precisa ler. O Príncipe não é um livro só para quem quiser seguir a área da política, não. É para guiar a vida das pessoas como um todo. É um livro clássico, extremamente importante até hoje. E aí, dentro da obra do Maquiavel, quando ele analisa a política da realidade, né, o que ele vai falar? O seguinte, ó, primeiro, a gente precisa separar a moral política da moral religiosa. Quando ele está colocando isso, ele está falando o seguinte, ó, o governante, para ele ser um bom governante, ele não tem que respeitar, como sempre, essa moral da sociedade. Como assim? O que ele está querendo colocar? Ele não está falando que o cara tem que fazer tudo que der na telha, não. Ele está colocando aqui o seguinte, se for necessário tomar uma ação dessa, mas essa moral, mas essa ação, ela diz respeito a uma moral que existe na sociedade. Ele está colocando isso. Não interessa. Se isso for bom para manter o governo, para manter a ordem, esta ação tem que ser feita. Por isso que vem aquela ideia do Maquiavel, que ele nunca falou, né, mas tem essa ideia, de que os fins justificam os meios. Sim, se a gente parar para pensar, no pensamento do Maquiavel existe essa ideia, de que se for necessário eu tacar rosas para resolver um problema da sociedade, eu vou tacar rosas. Se eu tiver que jogar bombas ali, eu vou jogar. Se for resolver o problema, é isso que está se colocando. Que você tem que analisar para, a partir dessa análise, você tomar as suas decisões. Daí vem a ideia da virtude e da fortuna para o Maquiavel. Virtude são as qualidades que um bom governante tem que ter. E a fortuna são as situações na qual esse governante vai utilizar da sua virtude. Então, é justamente isso. Em situações de fortuna, o bom governante tem a virtude e ele vai saber agir a partir disso. Por quê? O que seriam essas situações de fortuna? São as situações onde os imprevistos vão acontecer. Então, um bom governante, ele vai saber agir dentro dessas situações. Então, Maquiavel, ele não cria uma situação de ideal. Ele sabe que a política, a vivência, a vida em sociedade nunca vai ser como a gente espera. Nunca vai ser uma vida perfeita, idealizada, não. Então, ele analisa a realidade. E ele não propõe uma sociedade ideal, não. Mas ele propõe uma situação de um governo que esteja adaptado para as situações que venham a acontecer mais à frente. Então, essa é a principal diferença entre os dois. Tá? Então, o idealismo do Moores e do Maquiavel é baseado justamente nessa ideia que eu coloquei aqui. Então, fechamos mais uma parte. E aí, eu tinha visto que o vírus surgiu para a China, dar uma parada nos Estados Unidos. Não. Esse vírus aí já foi comprovado que ele não foi criado em laboratório. Tá? O vírus não foi criado, a COVID, né, o SARS-CoV-2, né, não foi criado em laboratório. Ele é uma transformação natural, né, uma evolução natural. É um vírus que, inicialmente, ele
atinge animais, porém, o que está acontecendo? A gente está observando que o homem, dentro desse processo de globalização, desse processo de expansão humana, vamos dizer assim, ele está ocupando territórios que são territórios que não são nossos, né? Que é um ambiente ligado a animais selvagens. Então, a gente está observando que essa expansão desenfreada do homem está levando a ocorrer casos como esse. Por exemplo, não lembro agora qual é o bicho que está se imaginando, mas na África e na Ásia existe muito o que se chama de mercados úmidos. O que são mercados úmidos? São mercados onde você vende carnes de animais selvagens, que o homem não tem muito contato, né? Que o homem não costuma se alimentar dessas carnes. E essas carnes, esses mercados, vendem as carnes cruas, né? Então, assim, as condições de higiene nesses mercados são as piores possíveis. E o consumo dessas carnes cruas, ainda assim, né, que tem muito, pode ter levado ao vírus, o SARS-CoV-2, a começar a infectar o homem por conta disso. Então, foi uma evolução natural do vírus, que primeiro atinge animais e agora passou a atingir homens. Por exemplo, ontem mesmo eu vi uma notícia de uma mulher na Ásia, não lembro agora qual foi o país efetivamente, mas acredito que obviamente tenha sido no Japão, de uma mulher comendo comida japonesa, né, que geralmente é uma comida crua, que foi encontrado um verme na garganta dela por conta do consumo de comida japonesa, né, que provavelmente foi mal feita a comida. E aí o verme, cara, o tamanho do verme é assim, nojento. Eu vi a foto, nojento. É nojento mesmo. Isso na garganta da mulher. Então, assim, por conta desse consumo de carne crua, e aí é uma carne que não é bem preparada muitas vezes, isso gerou esse desenvolvimento. E aí existe essa teoria de que a China criou o vírus, não, né? E a China escondeu o vírus. Na realidade, não. O vírus se descobriu em dezembro do ano passado, e aí a China notificou os órgãos de saúde, só que por conta desse processo de globalização desenfreada, não conseguiu se controlar esse surto lá. E o que está se descobrindo hoje é de que, na realidade, esse vírus ele não surgiu em dezembro. O vírus já circulava no Brasil, por exemplo, desde novembro de 2019. Acharam no esgoto de Santa Catarina o vírus em novembro de 2019. Então, provavelmente, o vírus já circulava antes, provavelmente, com certeza, o vírus já circulava antes, só que pode ter gerado também uma série de doentes, só que como não tinha ciência de que era a Covid-19, as pessoas eram tratadas e muitas até podem ter morrido antes por conta dessa doença sem saber. Então, assim, o vírus já circulava antes sem a gente saber. Depende do local e do preparo. Exato, comida crua ela tem que ser muito bem preparada. Tem que ter o maior cuidado possível, justamente. Não porque a comida crua ela pode gerar isso, pode gerar, mas tem que ser bem preparada. No caso da Covid-19, foi comida crua de animais selvagens, né? De animais que não é um costume global de se alimentar desses animais. Não lembro agora o nome do animal. Mas, enfim, é isso, tá? E aí, vamos lá aqui agora para o nosso penúltimo ponto da gente colocar contrato social em Locke e Rousseau. Então, a gente vai compreender o conceito de estado e natureza para os pensadores, identificar as características do contrato social e da ideia de estado proposta Pangolin. Isso aí, Daniel, é o Pangolin. Não estava vendo o nome para mim. Muito obrigado. Pangolin, justamente. E a ideia de estado proposta pelos pensadores. Compreender a ideia de direito natural para Hobbes e compreender a ideia de soberania, vontade geral para Rousseau. Então, vamos lá. Em relação a esse, gente, o que a gente vai ter que lembrar? Primeiro, compreender o estado de natureza para esses pensadores. E aí já estou deixando a dica aqui, a deixa para vocês.
tentem fazer uma comparação entre os estados de natureza para Hobbes, Locke e Rousseau. Então, o Hobbes, ele falava que o estado de natureza humana era um estado de selvageria. O homem, no estado de natureza, ele é um homem violento. Então, a tendência é que exista guerra de todos contra todos. Para o Locke, o estado de natureza humana era um estado no qual o homem sabia, por conta da sua racionalidade, de que ele não poderia entrar numa guerra de todos contra todos. Então, por conta da razão que o homem tem, ele não vive numa guerra de todos contra todos, como Hobbes ele tenta definir, tá? Então, vamos lá. Para Hobbes, o homem é selvagem e vive numa guerra de todos contra todos. Para o Locke, o homem ele tem o uso de sua razão, ele usa a razão. E por conta dessa razão, ele não vive num eterno conflito de todos contra todos. Já para o Rousseau, o homem é bom, a natureza que o corrompe. Então, para o Hobbes, sempre numa guerra. Para o Locke, não vive numa guerra constante por ter o uso da razão. E para o Rousseau, o homem é bom. Só que a sociedade vai o corromper. E o que vai corromper o homem nessa sociedade? A propriedade privada. Então, o Rousseau ele vai falar que a propriedade privada é o ponto que vai levar à desigualdade social. Porque uns vão ter a propriedade privada, enquanto outros não vão ter. E aí, por conta dessas diferenças, por conta dessa desigualdade social, o homem ele tende a entrar em um conflito. Só que, aí eu falei aqui, para o Rousseau, da ideia da propriedade privada. Quando a gente fala em propriedade privada, a gente obrigatoriamente vai entrar no que o Locke coloca da ideia do direito natural. Porque o Locke, ele fala o seguinte, a propriedade privada é um direito natural do homem. Por que ele é um direito natural do homem? Porque quando ele estava em seu estado de natureza, ele transformava a natureza em seu benefício, para se beneficiar. Então, a transformação da natureza era em seu benefício. Quando você constrói o Estado, a propriedade é um direito natural seu. Então, todos têm o direito natural à propriedade privada. E qual é a função do Estado, então? É garantir os direitos naturais do homem. Dentro desses direitos naturais está a ideia da propriedade privada. Então, o homem ele tem que garantir, o Estado, tem que garantir a propriedade privada, que é um direito natural do homem. Já o Rousseau fala que a propriedade privada ela é a origem da desigualdade do homem. Logo, o Estado ele tem que garantir a soberania popular. Ele tem que garantir a vontade geral. Ou seja, ele não pode garantir o direito só de alguns. Porque o Rousseau ele vai falar o seguinte, beleza, o Locke está falando que a propriedade privada é um direito natural. Mas nem todo mundo tem propriedade privada. Se nem todo mundo tem direito, se nem todo mundo tem a propriedade privada, como que isso é um direito natural? Tem algo estranho nisso tudo. Então, o Rousseau ele vai defender a vontade geral, ele vai defender a soberania popular. O governante,
ele tem que atender à vontade das massas, à vontade da sociedade como um todo, e não garantir os direitos naturais. Então, nesse sentido aí, dentro dessa questão, vocês vão ter que entender justamente isso que eu coloquei aqui. E, principalmente, diferenciar a ideia do estado natural, o estado de natureza, para cada um desses três pensadores que eu coloquei. Hobbes, Locke e Rousseau. Beleza? Então, fechamos essa penúltima parte aqui. E aí, vamos para o último módulo, que foi a apostila, no capítulo 15 da apostila. Povo, Estado e Nação. E aí fala aqui, compreender o conceito de nação e as suas características. Então, naquela última aula que eu falei, é a gente entender aquela ideia de que a nação é um grupo de pessoas que tem vínculos, que tem laços culturais entre eles. Então, por exemplo, hoje tem jogo do Mengão. Lembrar da nação rubro-negra. As pessoas são totalmente diferentes. Porém, tem laços, tem vínculos, tem objetivos em comum, que é torcer pelo Flamengo, e o objetivo é de fazer com que o Flamengo seja campeão de tudo, por exemplo. Então, quando a gente fala da nação rubro-negra, como a torcida do Flamengo é apelidada, esse apelido está certo. Porque nação não necessita obrigatoriamente da existência de um Estado para existir. Tá? Então, é justamente essa ideia. Uma nação não necessita de um Estado para a sua existência. Precisa de vínculo, de laços em comum. É justamente essa ideia. E aí, a gente vai diferenciar isso de povo. Nação não é a mesma coisa que povo. Por quê? Dentro do povo que tem em um Estado nacional, pode ter alguns grupos, algumas nações diferentes. E aí, quando a gente fala de povo, a gente vai diferenciar povo de população. Lembra que eu falei isso também? População é a quantidade total de um Estado nacional. Então, dentro do Brasil, a população é 210 milhões, 215. Sendo que dentro do Brasil, dentro da população brasileira, existe o povo brasileiro, aquele grupo que tem os direitos políticos e que necessariamente nem toda a população tem. Então, a gente tem que pensar justamente nessas diferenças. Beleza, galera? Deu para entender isso aqui? Não tem muito mistério, né? Recomendo que depois, quem não fez as anotações hoje, assistam aqui, porque assistam um vídeo que eu vou colocar no YouTube, né? Que é dar umas bases para vocês começarem a entender o que vocês têm que olhar para avaliação. Beleza? Ficou alguma dúvida aqui? Alguma questão? Né? Deu para entender aquilo que eu falei, Arthur? Da sua dúvida? Por mais que não tenha a ver com o nosso conteúdo? Então é isso, gente. Tá? Que bom que entenderam. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só entrar em contato também, que eu respondo a dúvidas de vocês. Tá? Como eu sempre falo, não tem problema algum. O vídeo já estará lá no YouTube. Pode ser que se vocês tentarem acessar logo depois, não vá, porque ele vai estar processando, tá? Mas é aquilo que eu falei, tentem mais tarde, que aí vocês vão ter acesso a isso. Tudo bem? Então é isso, gente. A gente se vê na semana que vem. 3-0, pelo menos, né? Tem que ser Mengão hoje, né? Nada, gente, não tem que agradecer, não. Tá? É isso. A gente se vê na semana que vem, tá? Se estudem, continuem se cuidando, que a gente se vê o mais próximo possível. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana para vocês. Beijos e abraços para todos. Valeu, Gustavo. Tchau. Para todo mundo. Tchau, tchau, gente.